Eu volto aqui com o jornalista Beto Almeida para continuar falando sobre os assuntos do dia a dia da política. A Associação dos Prefeitos do Ceará, a Prece, anuncia uma mobilização, uma paralisação de atividades nas prefeituras do Ceará no dia 30 de agosto. O recado é para o governo federal e para o Congresso Nacional, diante no aumento de despesas das prefeituras e, ao mesmo tempo, queda na arrecadação. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. As prefeituras do Ceará participam no dia 30 de agosto de um protesto nacional para chamar a atenção do governo federal, da Câmara e do Senado para a crise financeira que as atinge neste início de segundo semestre de 2023. A iniciativa tem o apoio da Prece, a Associação dos Prefeitos do Ceará. Segundo a entidade, a situação financeira crítica pode levar algumas cidades ao colapso na prestação de serviços à população. O presidente da Prece, Júnior Castro, disse na última quarta-feira, em entrevista ao jornal Alerta Geral, que já existe prefeitura atrasando o salário. A paralisação, que não incluirá os serviços essenciais prestados pelas prefeituras, segundo a nota da Prece, pretende chamar a atenção do governo federal e do Congresso para a situação dos municípios, que já se encontra insustentável, beirando um colapso. A nota destaca ainda que os cálculos da Confederação Nacional de Municípios, CNM, apontam que a principal receita das prefeituras, o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, teve queda na primeira parcela de agosto de 20% se comparado ao mesmo período de 2022. A redução, segundo a CNM, superou 1,7 bilhão, atingindo também cidades do Ceará. Os prefeitos se reuniram na semana passada em Brasília e fizeram um apelo ao Congresso Nacional para aprovar a PEC, proposta de emenda à Constituição, que amplia em 1,5% as receitas do FPM, e o projeto de lei que disciplina a redução da contribuição social sobre a folha salarial dos municípios com até 142 mil habitantes. Essa medida pode gerar uma economia anual de 11 bilhões aos cofres de 3.300 cidades brasileiras. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, é real essa situação de adversidade financeira em muitas cidades brasileiras, aqui também no Ceará? Os números da Confederação Nacional de Municípios, CNM, ao retratar durante encontro com prefeitos na semana passada em Brasília, o aumento de despesas e ao mesmo tempo a queda no volume de arrecadação tributária dos municípios, mostra aí que os prefeitos estão mobilizados não por uma causa naquela história de dizer o seguinte, estão chorando demais. Não, houve sim aumento de despesas, houve queda na arrecadação, tem choro em alguns locais, tem comemoração em outros, tem, mas na maioria dos municípios brasileiros essa é a regra geral. E o recado está dado para o Congresso Nacional ouvir os gritos dos prefeitos. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenô. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. Luzenô, olha, uma coisa é certa. Os prefeitos, eles de fato têm demonstrado essa preocupação a partir dessas constantes idas a Brasília. Só que isso, a gente observou na semana passada o número e o quantitativo de prefeitos que estiveram exatamente com essa mesma pauta. E aí vem o questionamento, porque exatamente uma semana depois se anuncia essa paralisação, agora para o próximo dia 30 de agosto, uma greve na realidade das prefeituras em todo o país. 130 delas já aderiram aqui das 184 no estado do Ceará, e é claro que essa adesão vai aumentar até lá. Por que isso? Porque, na realidade, Luzenô, os prefeitos e as entidades municipalistas chegaram a uma conclusão. O Congresso está de braços cruzados, o governo federal também está de braços cruzados para a reivindicação deles. É como se eles não tivessem conseguido sensibilizar na medida certa, na intensidade certa, na avaliação que eles
eles fazem das propostas que eles levaram para aquela mobilização que foi feita em Brasília. Eles querem agilidade, eles querem rapidez, eles não querem apenas manifestação de apoio, eles querem medidas práticas. É essa questão que envolve essa manifestação, essa paralisação programada para o dia 30 de agosto das prefeituras. É como se dissesse o seguinte: olha, não basta, Luzenor, você vir a público e dizer que está com a causa municipalista. Não basta você vir a público e dizer que é solidário aos problemas enfrentados pelos municípios, se isso não se reverte na prática. E quando eu falo em prática, nós estamos falando daquele aumento no FPM de 1,5%, que é um projeto que está tramitando desde 2022. É uma PEC que já está em discussão desde 2022 e ainda não avançou na proporção e na velocidade que os prefeitos queriam. Nós estamos falando, Zenor, naquela questão da recomposição de perdas do ICMS, porque eles trabalham aí com um potencial de recuperação e de benefícios de quase 7 bilhões de reais para as prefeituras. E nós estamos, isso de todas as prefeituras, não é só do Ceará, claro. E eu estou falando também, Zenor, naquele projeto que o presidente da APRES falou na semana passada, que propõe a redução da alíquota do regime geral de previdência social, ou seja, da contribuição previdenciária, de 20% para 8%. São esses 3 pontos específicos nos quais eles pretendem obter, com essa pressão, com essa paralisação, uma decisão, uma revertida, vamos dizer assim, não só do governo federal, mas do próprio Congresso se mobilizando para aprovar. Você fala sobre greve, mas na realidade não devamos tratar essa paralisação como uma greve, porque greve pressupõe paralisação quase da totalidade do serviço. Neste caso, a Associação dos Prefeitos do Ceará, a APRES, se organiza com os gestores municipais para os serviços essenciais que são necessários ao dia a dia da população continuarem funcionando. Ou seja, a paralisação tem muito o viés político diante do que o Beto Almeida expôs sobre a necessidade dos deputados federais e senadores darem uma resposta aos prefeitos, porque não basta dizer que estão apoiando a causa municipalista, mas precisam todos eles se engajarem e acelerarem a votação desses projetos que dizem respeito aos municípios. São 7 horas e 40 minutos, um dos assuntos